Daí, pessoal, como estamos? Ei, olha só, trigonometria, velho. Eloy, o que é, o que se alimenta, como vive. Então vamos lá, então, entender razões trigonométricas no triângulo retângulo. Olha só, as razões trigonométricas são as relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. As principais são seno, cosseno e tangente. Isso é muito importante entender isso aí, tá? Seno, cosseno e tangente. Mas, Eloy, como que eu sei, em que momento que eu sei se é seno, cosseno ou tangente? Dica do Eloy aí, muito importante, que a gente tem que entender aí. Eu ensinei para você algumas aulas anteriores que o maior lado de um triângulo retângulo é o RIP, a hipotenusa, tá? Que é oposto ao ângulo de 90 graus. Beleza? Tranquilo? Até aí, nada demais. Só que tem um detalhe muito interessante que é o seguinte, tá? Falei para você que os outros dois lados são chamados de catetos, os catetos, tá? Só que aí tá o detalhe. Um cateto a gente chama de cateto oposto. E o outro cateto a gente chama de cateto adjacente. Adjacente, ad. Eu vou chamar aqui de ad. Adjacente. Eloy, como assim adjacente? Tá, vamos entender primeiro o seguinte, tá? A primeira coisa que você tem que ver num triângulo retângulo é saber aonde está a hipotenusa. A gente sabe que é o maior lado. Eloy, agora como que eu vou saber qual é o cateto oposto ou qual é o cateto adjacente? Da seguinte forma, nerd, olha que interessante isso aqui. Dá uma olhada aqui, um ponto bem interessante aí. Vamos dizer aí que a gente tem um ângulo aqui de 30 graus. Tá? Eloy, o ângulo de 90 graus conta? O ângulo reto? Não. A gente tem aqui o ângulo de 30 graus. O ângulo agudo, né? São dois ângulos agudos aqui. O que é ângulo agudo, Eloy? São ângulos inferiores aí a 90 graus. Beleza? Ok? Tranquilo? Show de bola. Aí o seguinte, nerd, olha só, aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Agora, olha só, Eloy, qual é o cateto oposto, qual é o cateto adjacente? Se eu não tenho isso aqui, eu não tenho como saber se é o cateto oposto ou o cateto adjacente, tá? A hipotenusa, sim. Agora, vamos dizer que ele colocou um ângulo aqui. 30 graus. O que que acontece? Nerd, o cateto oposto é o cateto oposto ao ângulo. Ah, Eloy, entendi. Então, nesse caso aqui, o cateto oposto tá aqui. E aqui é o cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? O cateto adjacente é que fica do lado desse ângulozinho aqui, ó. E não é a hipotenusa. Ah, Eloy, entendi. Então, o cateto que ficar do ladinho do ângulo aqui e não for a hipotenusa é o cateto adjacente. Então, é muito fácil você entender que o maior, ó, o maior lado, hipotenusa. O lado oposto ao ângulo que ele for colocar para você aqui, ó, cateto oposto. E aqui o cateto adjacente. Deixar bem claro que se não tiver aqui o ângulozinho aqui, o ângulozinho agudo, em um dos dois lados, ele vai ter que colocar para você no enunciado algum contexto explicando ali aonde você tem que imaginar que está o ângulo, tá? Isso é um ponto bem interessante aí, que é legal da gente saber disso aí. Beleza? Ah, Eloy, entendi. Mostra esse exemplo, Eloy. Eloy, outro exemplo, Eloy. Outro exemplo, Eloy. Outro exemplo, Eloy. Vou mostrar outro exemplo, sim, cara. Olha que coisa mágica. A gente está explicando rindo aqui, dando risada. E eu quero que você entenda, tá? Quero que você entenda. Então, olha só. Dá uma olhada aqui. Outro caso aqui bem bacana. Vamos dizer aqui que o ângulo tá aqui. Tá aqui. Tô puxando aqui. Vamos dizer que aqui ele coloque 45 graus. Tô aqui brincando, tá, pessoal? Estou brincando, tá? Não tô nem contando distante desse cara aqui. Agora vamos lá. Hipotenusa tá aqui, maior lado. Cateto oposto, opa, cateto oposto agora é esse aqui, ó. Esse é o cateto oposto. Por que, Eloy? Porque ele está oposto ao ângulo. E esse cara aqui é o cateto adjacente.
É o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto oposto, oposto ao ângulo, cateto adjacente. Mas, Eloy, não pode ser oposto ao ângulo de 90 graus? Não, nada a ver. Sempre vai ser num triângulo retângulo oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então não viaja, não viaja, tá? Então aqui é a hipotenusa. O resto a gente tem que ver pelo ângulo que ele colocar. Então nesse caso, aqui é o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. Beleza? Isso é muito interessante, é legal da gente ver e enxergar, tá? A gente só vai conseguir saber se é cateto oposto adjacente pelo ângulo agudo e tal, para a gente saber que é o cateto oposto, tá? Nesse caso aqui você pode ver que é contrário ao exemplo anterior, aqui tá o cateto oposto. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Mas, Eloy, se ele me coloca essa questão aqui, vamos brincar aqui antes de mostrar o caso posterior, que é legal. Olha só, olha que ponto interessante. Eu estou te ensinando aqui como resolver questões agora, dá uma olhada. Olha só, imagina que ele me coloca isso aqui, ó, 13. E aqui ele coloca aqui, ó, 30 graus, estou inventando. E aqui ele coloca x, tá vendo? Eloy, vamos usar o teorema de Pita. Aí que tá, mongolão. Eu só poderia usar o teorema de Pita, de Pitágoras, nosso parceiro Pita, se eu tivesse dois valores aqui no mínimo. Ó. Aí eu conseguiria fazer o Pita, né? Mas aqui, nesse caso, não. Ele colocou o valor da hipotenusa, o maior lado, e colocou esse x aqui, ó, que é o cateto oposto. E aí que vem o detalhe. A gente tem que saber agora aplicar a trigonometria. Do seguinte modo, saber se é seno, se é cosseno ou se é tangente. Tá? Se é o tan, se é o seno, cosseno ou tangente. Tá? Esse é um ponto muito interessante. Mas aí que acontece? Olha só um ponto bem legal aí. Eloy, como resolver o que eu vou fazer? Aí que tá. Eu não consigo aplicar o teorema de Pita aqui por esse seguinte ponto. Pelo ponto de não ter esse valor x aqui. Tá? Eu não tenho esse valor x. Então, nerd, eu tenho que fazer o que, Eloy? Ó, eu vou ter que usar trigonometria, mas ele me deu aqui, ó, um dos ângulos aqui. Eu sei que isso aqui é o cateto oposto, isso aqui é a hipotenusa. O que eu vou fazer? Aí vem o seguinte, dica do Eloy aí. Dica do Eloy. Eu vou te contar uma história muito rápida, mas você não vai esquecer. Eu sou um cara que eu vim de Caçapava do Sul, velho. Me criei em Caçapava do Sul, tá? Um bairro chamado Vila Sul, em Caçapava do Sul. Beleza? Vila Sul, tá? Minha grande, bela Vila Sul. É um bairro lá totalmente carente, é um bairro lá precário, mas eu fui muito feliz lá, passei minha infância, minhas férias escolares, então nem se fala. Tá, aproveitei, velho, muita coisa na minha vida aí, só posso agradecer ao Papai do Céu. Mas tem um detalhe muito interessante que é o seguinte, diga do Eloy, só catoa. Eu tive uma namorada no ensino médio, no colégio Irmão Pedro, ao qual eu estudei, colégio estadual Irmão Pedro, em Porto Alegre, ao qual o apelido dela era à toa. Eu namorei à toa, e vou te falar um negócio. À toa me mostrou o mundo, nerd. Graças a Deus, Papai do Céu, o Senhor colocou à toa no meu caminho. Então você nunca mais vai esquecer. O Eloy tá onde? O Eloy tá só com a toa. Meus colegas, meus amigos da época, colegas do colégio, falavam que o Eloy, ele simplesmente sumiu. Por quê? Só catoa. O Eloy só catoa. O que? O Eloy só catoa. Ah, como assim só catoa? Nerd, se a toa, ela é tão abençoada que ela me ajudou a elaborar e criar essa história e lembrar, né, dessa história dela comigo aí, né, e poder criar ela junto com a trigonometria, tá? Obrigado, Toa, por tudo, Toa, na minha vida. Então, olha só, nerd, o detalhe é o seguinte, se a banca te der o cateto oposto, e a hipotenusa, vai ser seno. Seno, exatamente. Ó, só catoa, oposto hipotenusa, oposto pela hipotenusa. Ah, Eloy, então se ela me der o cateto oposto e a hipotenusa é seno, sim. Se ela te dá, se a banca te dá
Ó, coisa linda. Se ela te dá o cateto adjacente e a hipotenusa, é cosseno. Ah, Eloy. E se a banca, nerd, te dá? Se a banca te dá o cateto oposto e o cateto adjacente, é tangente. Só catoa. Só catoa. Então nunca esqueça dessa história magnífica e linda da minha vida, tá? Que eu conheci o mundo, tá? Não vi mais ovelha em Caçapava, mas sim à toa, nerd. À toa abençoou minha vida. O Eloy tá onde? O Eloy tá com quem? Só com a toa, tá? Então esse é um ponto muito interessante, bem legal aí. Agora, olha só esse exemplo aqui, bem prático, nerd. Olha só, dá uma olhada aqui. Dica do Eloy. Vamos dizer que a banca quer saber o valor de X. Eloy, vou fazer o pita? Não, tá? Não vou fazer o pita, não dá. Então o que eu faço? Eu te pergunto. Ele te deu a hipotenusa e te deu o cateto oposto. Que significa, se ele te dá isso, como é que eu resolvo, Eloy? Ó, vai ser o quê? Vai ser o, ó, só, cá, to, a. Ó, cateto oposto e hipotenusa. Opa, vai ser seno então. Vai ser o seno do ângulo de, deixa eu apagar aqui, ó, do ângulo de 30 graus. E vai ser cateto oposto x dividido pela hipotenusa 13. Ah, Eloy, seno de 30 graus igual x sobre 3. Isso, exatamente. A ordem que está aqui é a ordem que você vai colocar. Ó, tá vendo? Ah, Eloy, que coisa linda. Dá outro exemplo, Eloy. Outro exemplo. Outro exemplo. Olha só, outro exemplinho. Vamos dizer aí que ele te dá, botou x na hipotenusa, e ele colocou aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, 4. Quer saber o valor de x? Eloy, nerd, ele te deu a hipotenusa, mas Eloy colocou x na hipotenusa. Ele está te dando. Ele quer saber esse cara aqui, então você vai usar como informação dada. X, e ele te deu aqui, ó, opa, isso aqui não é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente. Então aqui nesse caso vai ser cosseno de 30 graus igual cateto adjacente 4 dividido pela hipotenusa x. Ah, Eloy. Outro exemplo, Eloy. Outro exemplo, Eloy. Outro exemplo, Eloy. Outro exemplo, Eloy. Outro exemplo. Ó, tá vendo? Exemplo, exemplo, exemplo. Vamos dizer agora que ele te deu aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui, trintinha. Tá? Ele colocou aqui x e colocou aqui 4. Agora, olha só. Ele te deu a hipotenusa? Não. Ele te deu, ele quer saber o cateto oposto ao ângulo, e o cateto adjacente. Tá vendo aqui, ó? Então, nesse caso, é tangente. Tangente de 30 graus. O que, Eloy? Ó, cateto oposto? X. Cateto adjacente? 4. Ai, Eloy, acho que entendi. Exatamente. Essa é a nossa primeira aula de trigonometria aí, tá? Deixar bem claro, bem interessante, dica só catoa. A próxima aula de trigonometria a gente vai aprender uma música linda de Natal, tá? Para saber os ângulos notáveis aí e já fazer esses cálculos aí e finalizar de uma forma bem clara e bem linda. Beleza? Isso aí. Por hoje é só. Que Deus ilumine a todos, sejam abençoados pelo Pai do Céu. Até a próxima. Tchau, tchau.